Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, 99 DDD do Maranhão, telefone 991520454. O telefone da minha esposa, o telefone aqui de Americana, DDD 19, e o telefone 98448-2187. Meu e-mail, henriquelhas@hotmail.com. Se você deseja nos ajudar, já estou com 5 anos e meio desempregado, então você envie qualquer quantia, R$5, R$10, R$20, tanto que você desejar, que Deus colocar em seu coração, envie para nós. Aqui estão as contas, aí tem a Caixa Econômica, aqui tem o Bradesco e aqui o Banco Brasil. O Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva. O meu Pix, você vê aí, é o meu CPF, 331-957-816-20. Banco Bradesco lá de Imperatriz. Lembrando a todos que nós colocamos aqui o endereço dos vídeos, dos estudos escritos e dos slides. Então você pode pegar tudo isso gratuitamente aí pela internet. Você entrar no nosso blog, entrar no nosso site. Então temos tudo gratuitamente para te ajudar. Vamos dar uma lição. Nós estamos neste trimestre estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Comentarista da CPAD, pastor Elianai Cabral. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que tem como título Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem do apóstolo. Então vamos ver aí a mensagem do apóstolo Paulo. Uma das mensagens, é claro que a mensagem do Evangelho não pode ser pregada só falando sobre a cruz. Tem que falar da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, diz que se alguém crer até que Jesus morreu na cruz, mas não crer que ele ressuscitou, é vã a fé dessa pessoa. Então sempre temos que lembrar aí que a pregação do Evangelho, ela deve sempre ter aí a mensagem da cruz, mas também a mensagem da ressurreição de Jesus. É isto que Paulo pregava, é isso que os apóstolos todos pregavam. Sempre pregando Jesus Cristo sendo crucificado em nosso lugar, levando sobre ele o quê? Nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, né? Então ele morreu em nosso lugar, é um sacrifício substituto, um sacrifício vicário. Então ele morreu em nosso lugar, mas ele venceu a morte, venceu o inferno, ele ressuscitou e está à direita do Pai, onde intercede por nós. E nos deu o Espírito Santo, que está dentro de nós, intercedendo por nós. Glória a Deus. Então hoje temos que lembrar também que dia 31 de outubro, né, é a celebração dos 504 anos aí da Reforma Protestante. Lembramos aí que Lutero leu este versículo em Romanos 1,17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então a Reforma Protestante é comemorada então, no dia 31 de outubro, pois nesse dia do ano de 1517, na Alemanha, Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Com vários reformadores já surgindo ao redor do mundo, as teses de Lutero foram o estopim para a grande reforma. Ali ele apontava com detalhes todas as suas discordâncias com as práticas religiosas vigentes na época, como a cobrança de indulgências, por exemplo, falando da Igreja Católica Romana. Hoje a Reforma Protestante, então, faz 504 anos. Somos gratos ao Senhor por este marco que promoveu um retorno aos fundamentos da Palavra de Deus. No entanto, creio que necessitamos de uma reforma de dentro para fora. Precisamos que nossa carne, nossa vontade, nossas feridas, nosso desamor, nossos hábitos e achismos sejam vencidos por esta palavra, pela ação do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Que toda a nossa vida se renda diante daquele que é a palavra viva, que desceu do céu. Que o Espírito, que é santo, nos faça ver o que ele vê, sentir o que ele sente, falar o que ele fala.
fazer o que Ele quer que façamos, que sejamos filhos obedientes ao Pai Celestial, assim como Jesus, que sejamos sujeitos a esta palavra e moldados por ela através do agir do Espírito. Ajuda no Senhor, a Ti toda a glória. Então, cada escola dominical, cada igreja vai fazer aí alguma programação, pelo menos uma referência aí à reforma que foi iniciada através de Martinho Lutero. Lembrando que não quer dizer que a igreja não existia, não quer dizer que os pentecostais não existiam, nada disso. Então ali foi um movimento para combater a Igreja Católica Romana, que se julgava e até hoje se julga aí como a igreja representante de Jesus na Terra. Então, não vá pensar que não existia os pentecostais nessa época, nem vá pensar que, porque a igreja se declara reformada, que ela seja a verdadeira igreja. Porque a maioria das igrejas que se dizem reformadas, lá não tem batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, lá não tem a manifestação dos dons do Espírito Santo, lá se ensina que Deus escolheu, antes da fundação do mundo, quem vai para o céu e quem vai para o inferno já escolheu. Então são várias coisas erradas, Aí para eles a expiação foi feita por alguns só, não foi por todos. Então são várias coisas erradas, então não vá nessa conversa, E eles são apenas reformados, não são nascidos de novo. O importante é ser nascido de novo, é ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida cristã ativa. Então hoje estaremos estudando a lição de número 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Vamos ver aí no tópico 1, a centralidade da pregação de Paulo. Subtópico 1, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Subtópico 2, a palavra da cruz é a loucura da pregação. Subtópico 3, para os judeus e gregos. No tópico 2, nós temos expressões-chave na doutrina de Paulo. Subtópico 1, Evangelho de Cristo. Subtópico 2, Cristo crucificado. Subtópico 3, Cristo ressurreto. No tópico 3, nós temos os efeitos da mensagem da cruz. Subtópico 1, uma vida do poder de Deus. Subtópico 2, uma vida de humildade. Subtópico 3, uma vida na dependência do Espírito. Então, esse é um resumo geral da lição que nós vamos estudar hoje. Aí, lembrando que se você se ocupar muito falando da reforma, não vai dar tempo de se ocupar com a lição. Então, o textual da nossa lição está em 1 Coríntios 1, 23, que diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Falar assim, Deus se fez homem, nasceu na terra como homem, pegou os nossos pecados sobre ele e morreu em nosso lugar numa cruz. Isso é absurdo, para a mente humana, para o conhecimento humano, o intelecto humano. Então, o homem não é capaz de compreender isso pela sua mente natural. É preciso o quê? Uma revelação do Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo. Então, para os gregos que buscam a filosofia, a explicação, o começo das coisas, porque as coisas existem, para eles isso é uma loucura. E para os judeus que buscam um Messias poderoso, guerreiro, general, vencedor de batalhas, aquele que ia destruir o Império Romano, libertá-los, assim eles esperavam o seu Messias. Então isso aí é um absurdo, é um escândalo. Como é que o Messias, que eles esperavam, um rei, de repente vai nascer na terra como homem, uma cavernazinha, num bebedouro, numa manjedoura, e vai vir da Galileia e vai morrer numa cruz no lugar de uma pessoa maldita, de um ladrão, de um assaltante, de um assassino morrer. Então era absurdo e um escândalo realmente. Porque eles liam, mas não entendiam. Eles liam até Isaías 53, mas não compreendiam.
A verdade prática diz: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Então, nós somos cristocêntricos, ou seja, em tudo na vida cristã nós olhamos para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, a mensagem central do cristianismo é Jesus nascendo na terra como homem e dando a sua vida por nós na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. Então, essa é a mensagem central do Evangelho que deve ser pregada a todas as pessoas da terra para que possam ser salvos. Ouvindo a mensagem da cruz e crendo nela, a pessoa vai poder ser salva. Isto mostra a sabedoria de Deus. Porque a pessoa não precisa ser rica, não precisa ter condição social, não precisa comprar, não precisa ser intelectual. Não, e essa mensagem é tão simples que qualquer pessoa, por mais ignorante que seja e por mais sábia que seja, por mais pobre que seja, por mais rica que seja, é capaz de, ouvindo-a, desejar conhecer a Deus, se entregar a Deus e crer na mensagem de Jesus morrendo na cruz e ressuscitando. Então, todos têm acesso à salvação. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Leamos 1 Coríntios 1, 18 em diante. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora, 1 Coríntios 2, 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, tudo isso aí estaremos estudando nesta lição. Paulo pregava, então, a mensagem a respeito do púlpito mais excelente, o melhor, o maior, o mais importante, o mais atraente púlpito que já existiu, que é a cruz, onde Jesus deu a vida por nós. Este é o púlpito melhor. E Jesus disse: quando eu for levantá-lo, a todos atrairei a mim. E Jesus disse: olha, quando os homens estavam pecando contra Deus no deserto, Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente de metal. Lá aqueles homens estavam sendo mordidos por serpentes. A serpente aí tem o significado de Satanás, os demônios, né? Os pecados que a pessoa comete atendendo aos demônios. Então, as pessoas estavam dominadas, eles estavam morrendo. Então, aí tem o sentido das pessoas em pecado, estão morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação. Então, ele diz assim como Moisés levantou a serpente no deserto, as pessoas que olhavam para a serpente eram curadas das picadas das serpentes. Olha só, aí significa para nós olhar para Jesus. Então, Jesus diz assim como Moisés levantou a serpente,
Então Deus está levantando o quê? Uma cruz, Jesus na cruz. No Monte Calvário, o Gólgota. Né? Então ali, todos que olharem para Jesus, ou seja, todos que compreenderem essa mensagem que Jesus estava ali levando sobre ele nosso pecado, doença, enfermidade, maldição, morrendo em nosso lugar por nós, crendo que ele depois ressuscitou, esses são salvos, são curados, né, do pecado, da maior doença que existe, que é o pecado. E se nós lermos, né, tanto Deuteronômio quanto aí em Gálatas 3,13, Paulo menciona também que a cruz é lugar de maldito morrer. Veja bem, é o lugar de pessoa da pior espécie morrer. Por isso Jesus morreu na cruz. A cruz era lugar de pecador morrer. Jesus se fez pecador, pegou os nossos pecados sobre ele. E a cruz representa o altar de sacrifício. Lá do tabernáculo, né, tinha o altar de sacrifício, o altar de holocausto, onde se oferecia uma vítima, um cordeiro, né? Ali o sangue era derramado. E aquele cordeiro era oferecido a Deus. Assim também Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cruz ali representa exatamente aquele altar. E Jesus representa exatamente aquele cordeiro. Na verdade é o contrário. O altar representava a cruz e o cordeiro representava Jesus. É o perfeito aí, o sacrifício perfeito é Jesus. E o altar perfeito aí é a cruz. Então, Jesus morreu na cruz por nós. Então, esta é a mensagem principal que todo cristão deve pregar e que Paulo pregava. A mensagem da cruz. Jesus e Jesus crucificado. Aquele que foi crucificado em nosso lugar. Então, nós vamos ver que o ministério de Paulo, a pregação de Paulo, o estudo de Paulo, o ensino de Paulo, sempre estava centrado aí nessa mensagem da cruz. Então, sempre sejamos cristocêntricos, ou seja, sempre temos em mente pregarmos a Cristo. A pessoa será salva ouvindo a mensagem a respeito do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Lembrando, é claro, de sua ressurreição depois. A mensagem é simples e bem humilde. Não precisa de muita inteligência, sabedoria. Tem gente que fica muito preocupada. O que eu vou pregar? Como é que eu prego? Eu não sei pregar. Não, a mensagem é bem simples. Qual o plano de Deus? O homem estava em pecado e estava condenado. Então Deus disse, olha, se tiver um homem na terra que nunca pecou e pegar os pecados de todos sobre ele, morrer no lugar de todos, e as pessoas acreditarem nisso, serão salvas. A mensagem é simples. Então nós temos que pregar. Jesus morreu na cruz, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, levando nossas maldições. Então ele estava nos substituindo. E depois ele ressuscitou. Está à direita do Pai intercedendo por nós. Então, a mensagem é só essa, é simples. O mensagem do Evangelho é essa, simples. Muitos lugares nós temos ido e nós temos convidado pessoas para ir à igreja. Muitas pessoas têm se convertido. Eu não prego ali, eu prego para a igreja e tal, mas naquela hora ali, com aquelas pessoas, você pode ver nos nossos vídeos, que eu chamo as pessoas na frente e explico claramente sobre o amor de Deus para com eles e falo que Jesus pegou nossos pecados sobre ele, morreu em nosso lugar. Então, é simples. Naquela hora ali, qualquer um que acreditar nisso é salvo. Não tem segredo nenhum. Não tem complicação nenhuma. O Evangelho é bem simples. Então, sempre lembre-se, você pode pregar, ensinar o que for, o que quiser. Tem muita matéria na Bíblia, muito assunto. Agora, sempre se lembre, existem pessoas que precisam ouvir essa parte aí para serem salvos. Então você pode pregar, ensinar o que quiser, mas lembre-se de ter esta oportunidade.
esse momento na sua pregação, onde você vai falar que Jesus morreu por nós, levando nossos pecados sobre ele, ressuscitou. Então é importante isso, porque pessoas estão ali e precisam ser salvas. Por isso mesmo, todos os nossos vídeos de estudo bíblico aí, né, no final, nós fazemos um apelo, falamos disso. Convidamos as pessoas para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para serem salvas, receberem o Espírito Santo. E oramos para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas. Então, sempre faça isso. Você, professor da escola bíblica dominical, seja lá o que você for na igreja, sempre tenha em mente a salvação das almas e a mensagem da cruz. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Então a pregação é simples, parece loucura. Mas é esta palavra bem simples é que vai levar a pessoa a ser salva. E lembre-se, olha lá, Efésios 1,13. Em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, a pregação do Evangelho da salvação, olha aí, esse Evangelho da salvação, falando da cruz. Aí, tendo crido nisso, a pessoa então recebe o Espírito Santo, ou seja, recebe a salvação. Então é preciso ouvir essa mensagem, crer nessa mensagem, então recebe a salvação. E Efésios 2,8 diz, nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Não adianta nada a graça vir. Jesus morreu na cruz por nós. Essa é a graça de Deus. Não custou nada para nós. Agora, não adianta nada isso se não houver a fé nisso. Veja bem, as pessoas precisam ouvir isso, mas precisam acreditar nisso. Quem não acreditar nisso, não tem como ser salvo. Fé não é obra. Acreditar numa coisa que o outro já fez não é obra. Então é exigida a fé. E é preciso crer. Por isso que está em Efésios 1,13. Olha, tendo ouvido a pregação, aí crido, aí recebe o Espírito Santo. Tem que crer. Então Paulo sempre mencionava Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Olha aí, a mensagem é cristocêntrica, sempre aí em torno de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, o Evangelho pregado, Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressurreto. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, nós vamos pregar o Evangelho. Agora, lembre-se, Evangelho precisa da unção do Espírito Santo. Para você pregar, é preciso que o Espírito Santo entre em ação. Então é preciso sempre estar em comunhão com o Espírito Santo. Então, sempre o crente está o quê? Orando, jejuando, estudando a Bíblia, né? E evangelizando. Essas 4 coisas aí são essenciais na vida de qualquer crente. Orar, jejuar, estudar a palavra de Deus e evangelizar. Essas 4 coisas devem estar presentes em toda a vida cristã do cristão aqui na Terra. Todo o tempo você tem que estar nesses 4 pilares da vida cristã. Então veja que o Evangelho é simples, mas não são do Espírito Santo. Ele tem o poder para transformar a pessoa. A pessoa ouve e muda completamente. Ela nasce de novo. É um milagre de Deus. É impressionante. Olha, eu bebia cachaça, 2 dedinhos facados, copo cheio mesmo. Fumava o dia inteiro. Entrei à igreja, aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Nunca mais na minha vida eu experimentei cigarro e nem bebida alcoólica. É uma transformação instantânea, uma libertação instantânea. É uma conversão, é nascer de novo. Então veja que é uma mensagem poderosa, capaz de transformar totalmente uma pessoa. E o Evangelho vai nos fazer viver uma vida humilde, tranquila, santa, feliz. Lembre-se disso, o Evangelho não vai fazer você viver aí desesperado.
Não, tranquilo, com fé em Deus. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Agora Jesus disse, cada dia tome a sua cruz. Então veja, o púlpito verdadeiro do cristão é a cruz. É a sua vida de humildade, é a sua vida de comunhão com Deus. Essa é a atração do Evangelho. Lembre-se disso. Cuidado com isso. Então, nossa vida deve ser na dependência do Espírito Santo. Sempre sendo guiados pelo Espírito Santo. Lembrando aos irmãos que nós temos, então, os slides que são usados aqui na lição. E a lição escrita, que é bem detalhada lá para você entender bastante mesmo a lição. Vamos, então, à introdução da lição, conforme está na revista, que diz assim: Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Nesta lição veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto na nossa vida espiritual e pessoal. Então veja, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que ensinava que vinha o Messias, que ia destruir o Império Romano, restaurar o poder a Israel e governar sobre a nação de Israel. Então veja só que a noção básica do judaísmo era um Messias general de guerra, vencedor, que traria a restauração à nação e governaria sobre a nação. Eles liam Isaías 53, liam lá nos Salmos, liam para todo lado, que falava sobre a vinda do Messias. Mas eles não compreendiam claramente isso. Então existem duas linhas de raciocínio dentro do judaísmo. Existe esta linha, que espera um general vencedor, e existe a outra linha, que vê um Messias que sofreria. Então são duas linhas. Na maioria das vezes, o que eles entendem? Eles entendem que são dois Messias, na verdade. Um sofredor e um vencedor. Então eles ficam confusos nessa parte, eles não compreendem. Porque essa revelação só é dada pelo Espírito Santo. E a pessoa precisa ouvir o Evangelho e crer no Evangelho para ser salvo. Sem isso, não há salvação. Então eles continuam na sua religiosidade e na tentativa de cumprir a lei para se justificar. Por isso a Bíblia diz que o remanescente é que será salvo no final da grande tribulação. Eles vão clamar pela vinda do Messias, de Jesus Cristo, e ele virá, descerá sobre o Monte das Oliveiras, e ele começará um reino sobre eles, que é o milênio. Então Paulo acreditava sim no Messias vencedor, um general de guerra que os livraria do poder dos romanos. Então, quando ele tem um encontro com Jesus, então cai por terra tudo isso que ele aprendeu sobre o Messias. E ele agora vai reconhecer Isaías 53, e todas as mensagens que falavam a respeito de Jesus morrendo na cruz e ressuscitando. Ele agora, ele viu na estrada de Damasco, ele viu esse Cristo ressurreto. Ele já sabia da história que se passou ali. Ele conheceu várias pessoas que estiveram presentes na morte de Jesus na cruz. Ele sabia disso. Todos falavam desse Jesus. Então, para ele, aquele Jesus era um falso Messias. Mas agora não. Agora ele vê esse Messias vivo. Então agora ele acredita no verdadeiro Evangelho. Ele agora acredita em Isaías 53. Ele sabe o que significa Isaías 53. Todas as mensagens falando a respeito do Messias, do sofredor, ele agora entende. Ele sabe que Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou. Então ele viu Jesus no caminho para Damasco.
falou com Jesus, escutou Jesus falar com ele. Então agora ele tem uma mudança radical. Agora ele recebeu o Espírito Santo e agora ele compreende o Evangelho. Então ele vai pregar o Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho falando disso, porque os judeus não ensinavam isso, não compreendiam isso. Então ele vai pregar exatamente o que eles necessitam para ser salvos. A mensagem da cruz. Jesus morrendo numa cruz e ressuscitando. No tópico 1, nós temos a centralidade da pregação de Paulo. Subtópico 1, o ministério da pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade dos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo, Gálatas 1:12, para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e da verdadeira sabedoria. 1 Coríntios 1:24. Então vemos aí, que mais da metade do Novo Testamento são os escritos do apóstolo Paulo. Mas esses escritos, eles não vão contra o que os apóstolos ensinavam. Não, porque o Espírito Santo nunca traria uma mensagem para uns e para um outro ao contrário desta. Então tudo tem a coordenação aí do Espírito Santo. É ele que inspirou tudo que foi escrito na Bíblia. Então tudo isso concorda, Não tem nada, um escrevendo e o outro sendo contra. Então Paulo, tendo estudado minuciosamente o Antigo Testamento, foi muito mais fácil para o Espírito Santo ensiná-lo sobre as doutrinas bíblicas. Veja bem, quando ele fala em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Onde é que o Espírito Santo pegou isso para Paulo entender? Pegou no Antigo Testamento, em Deuteronômio, que falava que o pendurado era maldito de Deus. Tinha que ser sepultado, não podia ficar para outro dia. Então, olha só, o Espírito Santo pega uma palavra no Antigo Testamento e ele dá luz, ele revela isso. Então, Paulo entendeu claramente esta palavra olhando no Antigo Testamento. Então, ele vai escrever isso aos Gálatas. É assim que acontece, é a revelação de Deus. Você pega uma coisa no Antigo Testamento e o Espírito Santo ilumina aquela palavra, traz revelação daquela palavra. Aí você entende do cristianismo o que significa. Por quê? Porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Por isso que é importante ler o Antigo Testamento. Você vai compreender muito melhor o Novo Testamento. Não se pode ler só uma parte da Bíblia, tem que ler a Bíblia toda. E o apóstolo Paulo teve também o quê? Um encontro pessoal com Jesus. Ele aprendeu muito do próprio Jesus, conversando com o próprio Jesus. Veja que ele foi, já falamos na lição passada, foi lá no Monte Horebe, na Arábia, e ali ele se encontrou com Jesus, recebeu muita revelação, muito ensino do próprio Jesus. Então veja que ele foi um privilegiado, por quê? Por causa da sua fé, por causa da sua entrega total a Deus. E o apóstolo Paulo, como ele tinha acesso aos gregos devido ao seu nascimento, numa cidade grega, que o Império Romano depois dominou, então ele teve uma educação grega, também ele tinha acesso ao judaísmo, pois estudou aos pés do melhor mestre na sua época, Gamaliel, em Jerusalém. Então ele tinha acesso a esses dois povos e ele pôde
pregar, penetrar com o Evangelho e ensinar a todos eles, pregar a todos eles, que a mensagem, tanto para um que buscava sabedoria humana, intelectualidade, quanto para o outro que buscava sinal, buscava aí, cumprimento da lei, então ele ensinou para os dois que a mensagem para os dois era a mesma, a mensagem da cruz. Era Jesus Cristo morrendo na cruz, em nosso lugar. Veja só. É a mesma mensagem para todos. Então, tanto faz, judeus como gentios, todos precisam ouvir a mesma mensagem bem simples, pregada, ensinada, falando a respeito de Jesus morrendo por nós na cruz e ressuscitando no terceiro dia. Esse é o Evangelho que traz salvação. Esta é a verdadeira sabedoria de Deus revelada em Cristo. Subtópico 2, a palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo, lemos, porque a palavra da cruz é loucura, 1 Coríntios 1,18. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação dos pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. Então, olha só, a palavra da cruz é loucura. Para quem? Para aqueles que se perdem, aqueles que não creem nessa palavra, nesse ensino, nessa pregação. Olha, aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, parece loucura. Então, os judeus queriam um general. Aí, vencendo batalhas. Veja só, esperavam um homem muito bonito, muito alto, forte, poderoso, que reunisse os exércitos e vencesse os romanos. Os gregos esperavam alguém muito sábio, um filósofo, que escrevesse livros, olha só, que falasse da filosofia grega, né, e que pudesse dominar o mundo pela intelectualidade. Veja só. Dois contrários. Mas Deus vem com a sua sabedoria e apresenta Jesus Cristo. Olha, nascido numa caverna, colocado numa manjedoura, uma vida muito simples, humilde, manso, sofredor, apresenta uma morte na cruz, que era lugar de quê? Quem é que morria na cruz? Assassino, ladrão, malfeitor, quem se levantasse contra o Império Romano. Olha só, os romanos usavam a cruz para matar assaltantes, ladrões, assassinos e quem se levantasse contra o Império Romano. E os judeus matavam geralmente apedrejada a pessoa, depois pregavam uma árvore para mostrar para todos, olha, aqui está o desobediente aos seus pais, aqui está o rebelde, aqui está que não cumpre a lei. Então colocava lá uma árvore pendurada. E a Bíblia dizia, pendura na árvore, mas não deixa para outro dia. Enterra, senão a terra será maldita por causa disso, se você não enterrá-la no mesmo dia. Então olha só, a cruz, tanto para os gentios, quanto para os judeus, era lugar de maldito, de pessoa que não prestava morrer. Então era loucura para eles isso. Era escândalo para os judeus. Mas com o Messias poderoso, vencedor nosso, morre numa cruz? Isso não existe, nunca vai acontecer. E os gregos, o sábio inteligente, que não gosta nem de guerra, nem de violência, morrer numa cruz? Isso não existe. Então vamos no subtópico 3 para os judeus e gregos. A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres, visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. 2 Coríntios 11:3. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. 1:18. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não faz. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura.
mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Então veja esses dois povos, né? Judeus e gregos. Os gregos aqui representando aí todos os gentios. Então veja que um busca uma coisa, o outro a outra. Então, judeus esperando um general, um vencedor, alguém que derrotasse o Império Romano, os libertasse, alguém poderoso, né, que fizesse tremendos milagres ali para libertá-los, movesse a terra, tivesse aí terremoto, fogo descendo do céu, vários sinais, maravilhas ali, derrotando os exércitos inimigos. E interessante que essa mensagem, esse modo de entender, eles verão no final da grande tribulação. Jesus vem com poder e ele vai destruir os exércitos do anticristo. Olha só. Então ali está o sinal poderoso de que ele é o Messias realmente. E ele vai descer do céu. Ele só vai pisar um monte das oliveiras que vai se rachar. Olha aí, outro sinal poderoso de que ele é Deus. Então, essa visão do Messias, eles vão ter realmente no final da grande tribulação. Mas, essa vinda de Jesus confundiu a todos os judeus, porque ele não veio desta maneira. Então, eles ficaram confusos. Então, eles criam no Messias, mas no Messias desse que vai vir no final da grande tribulação. Mas eles se esqueceram de como estava escrito a respeito da vinda do Messias, Isaías 53, por exemplo. Como um sofredor, como alguém que ia morrer numa cruz. Veja só. O próprio João Batista pregou a eles dizendo, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está indicando Cordeiro, sacrifício. Então veja só, eles não compreendiam essa parte do Evangelho. Então, no final da grande tribulação, eles vão ver isso que realmente eles queriam. Então, eles não entenderam, não compreenderam. A mensagem da cruz para eles era absurda, era um escândalo, não existia, não poderia acontecer. E os gregos queriam alguém que pregasse uma filosofia, né, um modo de viver diferente, mas baseado na intelectualidade, convencesse as pessoas pela sua sabedoria humana, né? Pela sua intelectualidade. Olha só, eles queriam ali um mestre em filosofia. Eles queriam alguém que viesse unindo a todos em torno dele pela sua sabedoria, pela sua inteligência. E esse desejo vai se cumprir para eles durante a grande tribulação, porque o anticristo vai reunir todos em torno dele, pela sua inteligência, pela sua sabedoria. Ele vai colocar aí uma língua falada no mundo inteiro, uma língua que todos vão entender. Ele vai colocar aí uma moeda que todos vão aceitar como moeda de todo mundo. Uma cultura que ele vai introduzir, que todos vão aceitar como a melhor. Tudo isso, ele vai trazer uma união de todos em torno dele. Então, a sabedoria que os gregos queriam em Jesus é essa sabedoria que vai vir no anticristo. Veja só que coisa impressionante, na grande tribulação vai ser realizada então a visão do Messias dos judeus e a visão do Messias dos gregos. Veja só. Então eles não podiam compreender. Era escândalo para os judeus, o Messias, o Salvador, morrer na cruz. E era loucura para os gregos um Messias que não escreveu livro nenhum, que não pregava filosofia, que era bem simples, humilde, e morreu numa cruz. Vamos ao tópico 2, expressões-chave da doutrina de Paulo. Há algumas expressões de grande importância no ministério da pregação do apóstolo Paulo. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vejamos. Subtópico 1, Evangelho de Cristo. Além de aparecer os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo. Evangelho de Cristo, Romanos 1,16. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento,
54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é euangélio. Então, essas três expressões usadas sempre por Paulo é muito importante para compreendermos qual é a mensagem do apóstolo Paulo. Então, ele falava do evangelho de Cristo, falava do Cristo crucificado e falava do Cristo ressurreto. Então, olha só, evangelho, vida de Jesus, né, que é a vinda dele, né, e a sua vida ministerial, fala da sua crucificação e fala da sua ressurreição. Então, toda a mensagem do evangelho está em torno disso. Essas três coisas você pode ler aí, tanto faz o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, todos os evangelhos, a mensagem que está dentro dos evangelhos é exatamente essa. A vinda de Jesus e sua vida, e aí vem a crucificação e a ressurreição. Esse é um resumo dos evangelhos. Então, o que significa evangelho? É uma boa notícia. Uma notícia alvissareira. Uma notícia de melhora, de transformação, de vida abundante com Deus. Uma nova vida, uma nova realidade. Então, é uma mensagem que nos conduz a Jesus e, consequentemente, a salvação. Então, uma boa notícia. O Evangelho é isso. Então, nós devemos pregar o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia de salvação para todos. Paulo chamava isso de o Evangelho de Deus. Muitas vezes ele disse o meu Evangelho, né? Se referia ao Evangelho como meu Evangelho. Dizia, meu Evangelho diz o quê? Que Jesus veio na terra, viveu como homem, morreu na cruz por nós e ressuscitou. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Então, esse Evangelho traz a oportunidade a todos de serem salvos, desde que a pessoa acredite na pregação desse Evangelho. No subtópico 2, nós temos Cristo crucificado. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz na lógica paulina é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo, 1 Coríntios 2,6. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado. E, por isso, para eles essa sabedoria é loucura. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. 1 Coríntios 2,2. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Então, Paulo ensina sobre a crucificação de Jesus como a sabedoria de Deus. Olha só que sabedoria. É uma mensagem simples que atinge a todos. Qualquer pessoa no mundo inteiro que ouvir esta mensagem e crer nela, será salvo. Olha lá, né? Romanos 10 diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha aí, coisa simples, né? Então, ouviu, olha lá, sempre gosto de a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Capítulo 1, versículo 13, olha, quem vós estáis depois que ouvistes a pregação do Evangelho? Olha aí, pregação, a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, é esse Evangelho, falando de Jesus crucificado e ressurreto. Então, ouviu essa mensagem, aí, tendo crido nessa mensagem, creu, acreditou, teve fé nessa mensagem, então recebe o Espírito Santo, recebe a salvação. Quem recebe o Espírito Santo? Só aqueles que são salvos. Então, quando a pessoa ouve a mensagem da cruz, ele vai pensar, mas
A cruz não é para um lugar de pecador, de assassino, assaltante. Olha, ladrões morreram ao lado de Jesus. Cruz é lugar desse povo morrer. Então, para quem não acredita, então ele quê? Então ele recusa essa mensagem. Para quem não tem fé, quem não quer entregar a vida a Deus, quem não abre o coração para Deus, então essa mensagem é uma loucura e ele deixa para lá. Despreza. Mas para quem quer Deus, ele vai entender que é exatamente o lugar que ele deveria estar. É o lugar que cada um de nós deveríamos estar. Cada um de nós deveríamos morrer numa cruz. Nós merecemos. Nós pecamos e merecemos. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu ali naquela cruz. Isso é que é a pregação do Evangelho legítimo. Simples. Nós somos pecadores e nós merecemos morrer na cruz. Jesus pegou os nossos pecados sobre ele e morreu em nosso lugar. A justiça de Deus dizia, você tem que ser crucificado, porque você pecou. Então Jesus tomou o nosso lugar e cumpriu a justiça de Deus. Então existe esse contraste, sabedoria, loucura. Então sabedoria de Deus, pregação simples, mensagem, Jesus crucificado. Então isso é loucura para quem não é salvo. Ele acha que isso é uma loucura, então ele não é salvo. Para aquele que acredita e se vê ali, né, no lugar, merecendo morrer na cruz de Jesus, morrendo em nosso lugar, então esse é salvo. Então isso é sabedoria. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Subtópico 3, Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo, 1 Coríntios 15, 14. Por isso o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, 3 e 4. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra de salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como o crucificado e, ao mesmo tempo, o ressurreto. Então, veja bem, se Jesus morreu na cruz, e a pessoa acreditar nisso, então, ele recebe o quê? Uma salvação para viver onde? Na terra. Então, essa salvação seria incompleta. É só para viver na terra. Como creio aí, né? Algumas religiões, né? Que a salvação é só para aquele número de pessoas e é para viver na terra. Agora, Jesus não apenas morreu, mas ele ressuscitou. Por isso é que nós temos que crer numa vida futura, eterna, com Deus. Olha bem, se Jesus não tivesse ressuscitado, então a nossa salvação seria só para viver na terra. E aí, morreu, acabou. Olha só. Mas não, Jesus morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Mostrando o quê? Que nós também ressuscitaremos com ele para sempre, estaremos com ele para sempre. Ele vem nos buscar no arrebatamento, nós seremos transformados. Olha, os que morreram ressuscitarão primeiro. Eles vão ser transformados, ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, né, teremos aí um corpo glorioso, subiremos ao encontro de Jesus nos ares, estaremos para sempre com ele. Veja que quando ele vier na grande tribulação, ele já vem com a igreja. Como é que ele vem com a igreja se ele não levou a igreja? Então é claro que ele levou a igreja no arrebatamento. Aí fomos lá para Nova Jerusalém, lá acontece o quê? Tribunal de Cristo, aí depois bodas do Cordeiro, aí depois ele vem com a igreja no final da grande tribulação, agora a igreja no corpo celestial, não é para morar na terra como homem. Então, o corpo celestial, agora nós temos o corpo ressurreto. Nós moramos na Nova Jerusalém, que fica sobre a Jerusalém da terra, durante o milênio, veja bem.
A igreja participa, mas como corpo espiritual. Nunca mais a igreja será corpo material. Não viverá mais na terra, andando na terra, como homem, como normal. Não. A igreja agora é espiritual. Tem corpo celestial. Veja, isso é diferente. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa esperança de vida eterna com Deus não existiria. Não teria essa vida espiritual para nós. Era só para viver na terra. Mas não, ele ressuscitou. Então Paulo diz que a nossa fé seria vã acreditar só na morte de Jesus. Então a mensagem do Evangelho, ela abrange a morte, mas abrange também a ressurreição. É como um pássaro com duas asas, né? Uma asa a morte, outra asa a ressurreição. O Evangelho é assim. Não pode faltar uma mensagem, tem que ser as duas juntas. No tópico 3, nós temos aí os efeitos da mensagem da cruz. Subtópico 1, uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder, 1 Coríntios 1,18. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos, libertar as almas dos demônios, como está em Marcos 16, 15 a 18. 15 a 20. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Romanos 10, 17. Então a mensagem da cruz é o quê? Poder de Deus. Por que acontece aí? Ele é um poder do Espírito Santo que vem revelando essa salvação, essa mudança. Veja bem que a pessoa é totalmente transformada nessa hora. Se não fosse o poder de Deus em ação, não existiria essa transformação. Então, é poder de Deus para salvação. Aqui, muitas vezes a pessoa confunde, né, poder aqui, pensando que está falando aqui dos milagres e das operações do Espírito Santo. Mas aqui, poder de Deus é esse poder para transformar a pessoa. É impressionante. Você pega uma pessoa, aí eu vi, por exemplo, já preguei para uma pessoa que vivia na rua, deitado lá, embriagado, drogado, dormia na rua. E ele se tornou um pastor. Veja só, é uma transformação total. É um novo nascimento, é uma libertação total. Hoje a pessoa é um drogado. No outro dia, ele já não é mais, ele nunca mais pega em droga. Veja só, isso só Deus pode fazer. Isso é feito pelo poder de Deus. É o Espírito Santo em operação, em manifestação na vida dessa pessoa. Então eu fumava, apaguei o último cigarro na porta da igreja, bebia cachaça o dia inteiro, fumava o dia inteiro. No outro dia eu era outra pessoa totalmente diferente. Quebrei os discos de rock, as imagens. Então houve uma transformação total. Mudei o cabelo, o modo de vestir, o modo de agir, o modo de falar. Mudou tudo. Foi uma transformação radical. Isso é feito pelo poder de Deus, é o Espírito Santo agindo nessa nova criatura que é formada através da pregação do Evangelho, falando da crucificação de Jesus, da ressurreição de Jesus. É evidente que o verdadeiro Evangelho pregado, como está em Marcos, 16, 20, diz que saíram pregando, e Deus confirmava a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. É evidente que no Evangelho, metade dos Evangelhos falam de sinais, prodígios e maravilhas. É evidente que a confirmação de um ministério é através de sinal, prodígios e maravilhas, como Filipe, Estevão, Paulo, Pedro. É a confirmação. Jesus, Pedro pregou e disse, esse Jesus que foi manifestado por Deus entre vós, com sinais, prodígios e maravilhas. Então, sinais, prodígios e maravilhas mostram que o pregador do Evangelho é legítimo pregador de Deus. Também revela a presença de Deus, o poder de Deus em operação. Isso torna o Evangelho atrativo. Essa é a verdadeira atração do legítimo Evangelho. Nós hoje quase não vimos o legítimo Evangelho sendo pregado. A atração hoje é música, é
intelectualidade, pregadores que gritam alto, né? Estudam muito, sabem falar bonito, então essa é a atração que as pessoas acham. Mas o Evangelho é bem simples, e a atração do Evangelho é sinais, prodígios, maravilhas. Era assim que era na Bíblia. Veja lá no Atos dos Apóstolos, sempre um milagre, as pessoas se reuniam, pregavam o Evangelho falando de Jesus, que morria na cruz e ressuscitava. E as pessoas se convertiam. E esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é simples, é isso. Então hoje está bem mudado, né? O tópico 2, uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. 1 Coríntios 1:20. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus, Mateus 2:11, reconhecer a nossa miséria, Isaías 6:5, e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração, Mateus 11:29. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Então veja bem que a sabedoria de Deus, desse Evangelho tão simples, tão humilde, né, tão fácil de ser pregado e fácil da pessoa crer. Então, nessa pessoa que crê, é o poder de Deus para a sua salvação. Na pessoa que não crê, é loucura, né, e ele deixa para lá, porque ele ama mais as trevas do que a luz. Então, a mensagem que nós aprendemos de Jesus, da palavra de Deus, nos ensina a viver uma vida em humildade. Uma vida simples, descomplicada. Quanto mais a pessoa se amarra nas coisas do mundo, né, mais está presa nas coisas do mundo, menos ele estará em intimidade com Deus, em comunhão com Deus, menos compreenderá sobre Deus. Porque as duas coisas são antagônicas. Veja que Jesus vivia de maneira humilde. Todos os apóstolos viviam de maneira humilde. Nós não vamos ver ninguém no Novo Testamento enriquecendo através do Evangelho. Não existe. Porque o Evangelho é dar. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então o Evangelho é dar. É ajudar as pessoas. É dividir com as pessoas. Isso. Esse é o Evangelho legítimo. Subtópico 3, uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. 2 Coríntios 2:3. Como o apóstolo Paulo, versículo 3, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. 1 Coríntios 2:4. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito Santo. Então, quando Jesus diz, tome cada um a sua cruz e siga-me, então ele está se referindo a essa mensagem da cruz, essa vivência nesta mensagem. Então, é uma vida de doação, é uma vida de, muitas vezes, sofrimento. O apóstolo Paulo chega a dizer que quem quer viver piamente será perseguido. Veja bem, será maltratado, mal falado. Veja bem. Aí nós estamos querendo viver de maneira hoje em agradar a todos, né? É o politicamente correto. É concordar com tudo que as pessoas falam, fazem. Temos medo na internet de falar a verdade para as pessoas, de corrigir as pessoas, de mostrar a verdade para as pessoas. É o politicamente correto. Nós queremos agradar a todos. É uma vida social agradável. Todos consideram a pessoa muito boa. Gosta de todos. Todos gostam dele. É assim que as pessoas querem. Mas se você quiser viver o verdadeiro Evangelho, esquece isso. As pessoas vão te odiar. As pessoas que amam as trevas, o pecado, não vão querer você perto deles. É impressionante, parece que as pessoas não compreendem isso.
Não há como agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. E quem fica em cima do muro está agradando a Satanás. Deus detesta e vomita da sua boca esses mornos. Então decida, ou você é frio ou é quente. Ou você está com Deus, ou você está com Satanás. Então devemos viver íntima comunhão com o Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo, sendo capacitados pelo Espírito Santo, assim como Jesus, Estevão, Filipe, Paulo, Pedro, né? Olha, todos orientados, guiados pelo Espírito Santo e sempre capacitados sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Vamos à conclusão. A mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Então, o Evangelho simples, a mensagem sempre falando da vida, crucificação de Jesus, ressurreição de Jesus. Isso vai trazer a salvação, a palavra sozo, né, que abrange todo o ser humano. É corpo, alma, espírito. Todos os três serão transformados, mudados. É uma nova realidade. Então essa mensagem dada, falando a respeito da cruz, do sacrifício de Jesus na cruz, será escândalo para aqueles que se perdem, para aqueles que não acreditam realmente no verdadeiro Evangelho. Mas será poder de Deus para aqueles que ouvirem e crerem, porque serão salvos e serão transformados. Glória a Deus. Então o Evangelho vai mudar, transformar, libertar, curar, vai trazer o batismo com o Espírito Santo, vai trazer a alegria do Espírito Santo, vai trazer dons do Espírito Santo. Então, esse Evangelho simples transforma a vida de qualquer pessoa em uma vida na presença de Deus, na intimidade com o Espírito Santo. Vamos orar agora. Se você, ouvindo essa palavra, deseja entregar sua vida para Deus, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, morreu na cruz, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, mas ele venceu a morte, venceu Satanás, ele ressuscitou ao terceiro dia. Se você crê nisso, você é salvo agora. Então, vamos orar. Entregue sua vida totalmente a Deus agora e você recebe o Espírito Santo agora. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar agora para que você seja curado, seja liberto. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti. Recebe-os por filhos, escreve os seus nomes no livro da vida. Concede a eles agora, Senhor, o Espírito Santo. Agradamos te força grande fardarai. A grande força mistério e força misterai. Creia no Senhor Jesus agora. Receba o Espírito Santo. Receba a revelação da palavra de Deus. E seja cada dia transformado, cada dia mudado, cada dia transformado à imagem de Cristo. Em nome de Jesus, receba o poder de Deus. Aquele que está doente, está enfermo, receba agora a cura. Toca nele, Senhor. Solta toda doença, toda enfermidade. Vai sair agora em nome de Jesus. Solta. Seja liberto, seja curado agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.